Feche seus olhos aí, irmão. Vamos preparar o nosso terreno, preparar o nosso coração, nossa mente, o nosso entendimento. Vamos desocupar, liberar memória aí na sua mente para você poder entender, ouvir essa palavra. Que hoje Deus tem muito para tratar em nós. Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui nessa noite, juntos como a tua igreja. Que o Senhor possa tratar os nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, trazer uma palavra que nós precisamos receber nessa noite. Que o Senhor possa, Deus, através do Espírito Santo de Deus, moldar o nosso caráter nessa noite. Que nós possamos entender nessa noite, Deus, sentir, ouvir o que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Por isso, Pai, aquele que chegou aqui atribulado, preocupado, aflito, rancoroso, magoado, que o Senhor possa aliviar o coração do teu filho, da tua filha neste momento. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa tirar toda a preocupação, todo o incômodo. Se você está sentindo alguma dor, sentindo alguma enfermidade nesse momento, seja curado em nome de Jesus. Porque nada nessa noite pode impedir, nada nessa noite vai impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, o que Deus tem para fazer nessa casa, o que Deus tem para fazer nessa cidade, em nome de Jesus. Hoje a palavra, o poder, a presença de Deus será manifestada e proclamada sobre as nossas vidas. Hoje nós seremos tocados pelo poder da palavra dEle. Porque se pela graça Ele nos trouxe aqui nessa noite, pela graça também nós seremos salvos, pela graça também nós seremos tratados, pela graça também nós seremos curados, pela graça nessa noite nós seremos homens e mulheres melhores do que somos e do que fomos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder e a tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Aplaude e glorifique o nome de Jesus. Desce lá, Patrícia, deixa eu pregar esse negócio aqui. Aleluias, a paz do Senhor, amada igreja. Amém? Amados, nós vamos passar por momentos da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 27. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa acalmar os nossos corações nesse momento. Que possamos estar, com uma terra preparada para receber a preciosa semente que Ele quer lançar sobre nós essa noite. Eu gostaria de conhecer nessa noite, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão. Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos, vamos aplaudir os nossos visitantes. Amém, que vocês possam se sentir em casa e que o Senhor possa falar grandiosamente com cada um. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 27 vai nos falar o seguinte: Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Amém? A gente fica chorando, na hora da... Aí depois fica assim, com o nariz escorrendo. Mas, amados, nós podemos observar, que o reino de Deus, a palavra de Deus, ela é constituída de princípios.
Quando eu leio esse versículo, né, essa parte, eu vejo um princípio do Senhor para a nossa vida. Né? A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele nos criou e disse Deus, sede fecundos e multiplicai-vos. Né? Se nós formos discorrer por toda a Bíblia, nós vamos encontrar diversos princípios que o Senhor tem deixado para nós. Em Gênesis capítulo 2:24, fala, vamos lá, rapidinho, né? Tá do lado, vamos abrir. Gênesis capítulo 2:24. Eu encontro aqui outro princípio que fala assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um princípio do Senhor para as nossas vidas. Quando eu e o Ramon acompanhávamos, né, um casal e eles casaram ali e foram morar na casa dos pais ainda, eu falei para eles: olha, é um princípio do Senhor, arruma um lugar para vocês. É você e sua esposa, arruma um lugar, aluga uma casa, faz alguma coisa, mas sai daí para que a vida de vocês possa romper. Porque a partir do momento, amados, que eu e você, nós cumprimos os princípios do Senhor, nós somos honrados por Deus. Muitas vezes eles viveram ali por alguns anos ainda, né, e não conseguiam romper, não conseguiam prosperar. A partir do momento que ele tomou coragem, o Senhor, Ele realmente abriu as portas, né? Eles conseguiram vencer, conseguiram comprar o seu imóvel. E o Senhor abençoou. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o princípio do Senhor. E assim também o princípio que o Senhor nos fala aqui em Gênesis, que nós devemos ser fecundos, multiplicar a terra. Amém? O Senhor, Ele entregou a nós domínio, né? Entregou ali ao homem, a nós, domínio sobre as aves, sobre as coisas da terra, sobre os animais. Eu vejo outro princípio, amados, que fica em Efésios capítulo 6. Vamos lá rapidinho. Efésios 6. Amém? Efésios 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É um princípio nós honrarmos os nossos pais, amados. Honrar o pai, honrar a mãe. Sabe, por muito tempo eu lutei contra isso, porque muitas vezes a gente só quer honrar aquele que é bom para nós. Nós só queremos honrar aquelas pessoas que muitas vezes nos honram. Mas o Senhor, Ele não está falando assim: honra quem te honra. Honra o teu pai e a tua mãe se eles te honrarem. Não, o Senhor está falando: honra quem? O pai e a mãe. Né? É um conselho, é um mandamento, é um princípio que nos é deixado. Quando um filho, ele honra o pai, ele honra a mãe, amados, ele deixa de caminhar por um caminho tortuoso que leva à morte. Por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que honra o pai, que honra a mãe, os dias são prolongados na terra. Porque os nossos pais, eles têm uma maturidade, eles já passaram por certas situações, eles têm uma sabedoria e estão ali para nos instruir, para nos ensinar por onde nós devemos caminhar, como nós devemos agir. É verdade que tem muito pai que não tem o discernimento do Senhor, né? Mas nós devemos honrar, fazer a nossa parte, porque o nosso Deus, que é o nosso Pai acima de todos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos honrar e vai cumprir a bênção do princípio de Deus sobre nós. Cadê as crianças, os filhos aqui, ó? Quem é filho, dá um glória a Deus. Todo mundo é. Né? Mas nós devemos honrar os nossos pais. Se você tem honrado o seu pai, quero te falar que os seus dias serão prolongados. Nós não devemos deixar eles dominar a nossa casa, né? Casou, já é ali do seu jeito. Mas a honra, ela nunca deve se apartar de nós. Às vezes o Gabriel, ele vai tirar alguma gracinha, eu falo: epa, não, Gabriel, assim não. Você vê eu fazendo isso com a minha mãe? Você vê eu fazendo isso com meu pai? Não, né? Então siga meu exemplo, meu querido. Né? E nós devemos dar o exemplo, a começar de nós. Não tem como muitas vezes nós querermos honra dos nossos filhos se nós desonramos os nossos pais. Então carrega esse princípio para a sua vida. À medida que você for lendo a palavra do Senhor, peça ao Senhor para que Ele vá te mostrando mais e mais princípios que você e eu precisamos seguir, para que a nossa vida, ela cresça, ela se desenvolva, ela multiplique. Amém? E diante desse versículo, né,
do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 27, a partir do 27, eu separei dois princípios, duas ordenanças do Senhor para a nossa vida. A primeira delas, amados, é o frutificar. E o frutificar nada mais é do que dar frutos, não é isso? Mas para que eu e você precisamos dar frutos, para que uma árvore, algum fruto, né, venha dar fruto, é necessário primeiro o quê? A semente. Amados, e o Senhor, Ele ministrou durante toda a semana sobre a minha vida, sobre semente. E eu falei, não, Senhor, eu não queria falar sobre isso. E o Senhor, eu falava, vou ler mais um pouquinho, eu vou buscar mais um pouquinho para ver se é isso mesmo. E não tem para onde correr, né? Porque nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque muitas vezes nós queremos elaborar palavras grandiosas, né? Cheias de coisas. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus simples. Nós podemos observar que diante, quando o Senhor Jesus ele veio, né, para a humanidade, o Senhor ele ensinava através de parábolas. E o Senhor ele usava coisas simples. O Senhor ele usava o vento, ele usava as águas, ele usava as nuvens, ele usava as montanhas, ele usava os grãos, ele usava tudo para simplificar a palavra de Deus. Nós é que muitas vezes queremos, né, dificultar as coisas. Mas eu não sei falar bonito. Amados, o Senhor Jesus, Ele ministrava, Ele pregava, Ele falava de Deus de uma forma simples. E é isso que o Senhor espera de nós. Muitas vezes nós estamos esperando palavras serem reveladas a nós através de sonhos, né, para que você possa abrir a sua boca lá no seu local de trabalho, para que você possa falar no meio da sua família. Mas o Senhor, Ele quer nos usar de uma forma simples. Da forma que você sabe, da forma que o Senhor transformou a sua vida. O Senhor, Ele quer nos usar com as nossas habilidades, com aquilo que nós temos. Porque muitas vezes nós ficamos esperando ter grandes cursos, grandes visões, grandes ministérios, grandes dons. E às vezes o Senhor, Ele só quer começar pelo básico. Pela humildade, pelo um coração quebrantado, pelo um coração de fé. Não fique esperando milagres acontecer para que você possa abrir a sua boca. Você já é um milagre. Nós já somos um milagre. Aleluias. Nós já somos um milagre diante do Senhor. A nossa vida restaurada já é um milagre. A nossa vida restaurada já é um testemunho de vida. Aquilo que o Senhor tem feito sobre nós é semente suficiente para que nós possamos plantar e semear em outras vidas. Amém. Aleluias. Amados, semente, ela é um óvulo maduro e já fecundo das plantas. E a partir dali é dada a possibilidade de multiplicação, quando esse óvulo já está maduro, né? Isso é chamado de semente. A possibilidade da multiplicação da mesma espécie, né, gente? Não tem como a gente pegar uma semente da maçã e querer que ela venha multiplicar para a melancia. Não vai acontecer. Vai multiplicar-se para a mesma espécie. E eu fico observando que eu e você, nós temos essas habilidades. Cada pessoa que está aqui nessa noite tem uma habilidade. Uma vez eu ouvi uma frase e eu nunca esqueci. Na realidade eu li, né? E falava assim, que todo mundo é ignorante em alguma área que não tem muito conhecimento. Por quê? Porque às vezes você pode... A Lívia é professora, né? Ela tem um conhecimento. É diferente de mim, que me formei em outra área. Eu tenho outro conhecimento. Então, às vezes, aquilo que eu conheço não é a mesma coisa que ela conhece. Mas todas nós temos habilidades diante do Senhor. E o Senhor quer nos usar de acordo com a nossa habilidade. Não fica olhando e falando, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Deixe o Senhor te usar com a habilidade que você tem hoje. Deixe o Senhor te usar com a semente que você tem hoje. Sabe, o Senhor, Ele quer fazer tanto. E nós ficamos, mas eu não posso, eu não quero. Não, amado, se entregue. É tão maravilhoso quando deixamos o próprio Espírito Santo tocar em nossos corações. Porque muitas vezes quando é o seu líder, quando é o seu pastor, quando é alguém falando, né? Você fala, não, eu não quero fazer não está na hora, não chegou a hora. Amados, mas quando é o Espírito Santo que entrega a própria semente em nossas mãos, não tem para onde correr. Nós começamos a semear, a plantar, né? A ajudar e muitas vezes não sabemos nem como aquilo aconteceu. Quem que já passou por isso, dá um glória. Às vezes você está lá conversando com uma amiga, daqui um pouco está aconselhando, daqui um pouco está chorando, está abraçando e já está fazendo o apelo.
porque são as sementes, as habilidades que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós não podemos enterrar aquilo de mais valioso que o Senhor nos deu, que é a nossa semente, que é a nossa habilidade. Habilidade de prosperar, de frutificar. Sabe? E diante de nós existem diversas sementes. Diversas sementes que você pode semear. Você pode estar falando assim, não, mas eu não está vindo nenhuma agora na minha mente. A primeira delas, a semente do perdão. Quem aqui nunca plantou uma sementinha do perdão e que escolheu o fruto na mesma hora? É verdade que às vezes a gente fala assim, não, aqui ó, tá aqui a semente, vou te perdoar. Agora eu quero os frutos. Bora, começa a mudar, transformação nesse momento, eu quero agora. A semente da bondade. Eu tenho certeza que cada um de nós carregamos essa semente e podemos ajudar o próximo, sabe, amados? Ser bom é pensar não só em si, mas nas pessoas que estão ao seu redor. Pensar naquilo que é melhor não só para si, porque pensar só em si é egoísmo. E nós não servimos a um Deus egoísta. Nós servimos a um Deus que pensa no todo, que enviou um Senhor Jesus para nos salvar, que se importa tanto conosco, que nos ama de uma forma incondicional, que se fez humano, para que pudéssemos ter salvação, para que pudéssemos ter vida. Ele semeou a bondade, ele semeou o tempo dele, que ele poderia ficar lá no céu, só falando, ó, bora, agora os querubins para cá, agora vocês para lá, agora eu quero que vocês me adorem assim. Ele semeou o tempo dele, se importando comigo e com você. Um tempo precioso, que Ele se importou através do amor. Ele dedicou a nós. E o que você tem feito com a sua semente do tempo? Aonde você tem colocado a sua semente do tempo? Com quem você tem gastado a sua semente do tempo? Será que tem gastado com a sua família? Com os seus filhos? Será que você tem gastado a sua semente do tempo trabalhando, estudando? Será que você tem gastado a sua semente do tempo no reino de Deus, na casa de Deus, sendo bom com alguém, ajudando alguém? É isso que o Senhor espera de nós, amados. O Senhor, Ele não vai nos entregar habilidades para que nós possamos enterrar. O Senhor, Ele não vai nos entregar habilidades para que nós possamos não cumprir. Em Tiago 4, verso 7 fala, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Será que nós nos encontramos em pecado nessa noite? Será que nós estamos em pecado por muitas vezes saber fazer o bem e não fazer? Ignorar. Existe alguém precisando, existe alguém necessitado. O Senhor entregou algo a você, mas você fala, não, cada um com sua vida, vou seguir a minha. O Senhor, Ele não nos entregou as nossas habilidades, os nossos dons, para que nós viéssemos enterrar. Eu e você precisamos desenvolver, plantar. E muitas vezes o plantar, amado, ele requer sacrifício, ele requer esforço. É necessário cavar a terra, é necessário colocar a semente. Sabe aquele discípulo que mais dá trabalho? Então, é a terra que você precisa cultivar. Sabe aquele vizinho que está passando por prova e você precisa ajudar? É a terra difícil que você precisa cavar e plantar a semente, aquilo que o Senhor te entregou. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes eu fico olhando as coisas e falo, Senhor, a maldade no mundo ela está tão grande que eu chego a ficar abismada algumas vezes. Senhor, não é possível que isso está acontecendo. E parece que o mal, ele se multiplica muito rápido. Mas parece que as sementes do bem, elas estão guardadas. E o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos sacudir, para que nós venhamos colocar as nossas sementes na terra, amado. O se multiplicar não é só sair fazendo filho e colocando menino nesse mundo, não. Que graças a Deus já tem muito. O multiplicar é de forma diferente, é levar o amor de Deus, é levar a paz do Senhor, sabe? O multiplicar vai muito além do que você querer se reunir com a esposa e fazer um filho, vai muito além disso. O multiplicar é entregar aquilo de valioso que tem no seu coração, aquilo que queima, aquilo que arde, aquilo que você sabe que não morreu, que está aí dentro, vibrando para ajudar outras pessoas. Esse é o verdadeiro multiplicar. É o semear que o Senhor espera de nós.
A nossa semente, ela é valiosa, ela é preciosa. E a nossa semente, existe uma terra preparada para cada semente. Porque cada pessoa tem uma habilidade diferente. Eu acredito que é por isso que existem tantas denominações. Porque cada semente tem uma terra, amados. Eu estava estudando e eu vi que para se plantar a semente, né, para crescer ali a planta, um pé de manga, é necessário que a terra ela seja mais molhadinha. Tem que ser uma terra mais adubada, uma terra bem molhada. Já para se plantar a azeitona, né, o pé de azeitona, a semente, é necessário que a terra seja seca. Então talvez você não esteja frutificando porque você está semeando na terra errada. Existe uma terra preparada para a sua semente. Talvez a sua célula ainda não rompeu porque você está na terra errada. Ore e peça ao Senhor para que ela venha te lançar, para que Ele possa te mostrar aonde é a terra necessária para você plantar a sua semente. Muitas vezes nós estamos perdendo, investindo, não é perdendo não, investindo o nosso tempo numa terra que está tão seca que não vai ser capaz de frutificar, porque você está querendo plantar manga numa terra seca. Tudo é necessário termos o discernimento do Senhor, a vontade do Senhor sobre nós. Semente boa em terra ruim, ela não vai frutificar. Então se você teve uma célula e a célula não rompeu, não se frustre. Se você já levou a palavra de Deus para alguém e essa pessoa não aceitou, não quis receber, não se frustre. Talvez a semente era boa, mas a terra era ruim, mas a sua parte você fez. A nossa parte nós fazemos. Amém? Quem tem feito a sua parte, dá um glória. Quem tem entregado a sua semente diante do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sabe, enquanto eu preparava o meu esboço aqui, eu estava lembrando de uma coisa. Que muitas vezes nós vamos semear agora. Você vai semear na vida de alguém. Você vai pegar a sua preciosa semente e vai entregar. E você vai esquecer, porque aquela semente, ela precisa ser esquecida, né? Ela precisa ali morrer, sabe? Não fica lembrando, eu fiz bem para fulano, fulano nunca me retribuiu. Eu orei tanto por fulano, fulano está congregando em outro lugar, nem está junto comigo. Amados, o reino é um só, amados. É o reino de Deus, é a casa de Deus. E hoje você planta uma semente, mas daqui uns anos você vai colher uma árvore tão grande e tão frutífera que muitas vezes você não vai saber de onde vem, você não vai mais nem conseguir lembrar, porque você plantou há muito tempo atrás. E enquanto eu preparava isso, vou beber uma água, que hoje eu estou só com a unção da irmã Ana Lídia, chorona. Eu estava preparando e eu lembrando, amados, que quando a Tainã foi... A gente era bem jovem, sabe? Muito jovem. Não faz muito tempo, né, Tainã? Não faz muito tempo. E eu lembro que eu evangelizava a Tainã. Eu chamava a Tainã para a minha célula. Nós congregávamos em outra igreja na época. E a Tainã, ela ia lá na minha célula. Nós íamos trabalhar junto e era aquela coisa toda. E eu plantei aquela semente na vida dela. E no dia que ela estava sendo aqui, né... consagrada diaconisa, o Senhor, eu nem lembrava mais disso. Eu falei, meu Deus, um dia eu plantei uma semente nesse coração, e olha onde veio chegar, e olha a árvore que se tornou. E é incrível, amados, como muitas vezes nós semeamos uma sementinha, e não sabemos que muitas vezes aquilo vai se tornar uma árvore, para que nós possamos muitas vezes descansar embaixo delas no futuro. Hoje eu participo da célula da Tainã. Eu estava lembrando disso, eu falei, meu Deus, há muito tempo atrás ela participou da minha, hoje eu participo da dela. E é assim o reino de Deus. Aleluias. Às vezes a gente não lembra, né? Às vezes cai no esquecimento, mas no momento certo o Senhor, Ele traz a recompensa. Hoje, amados, eu vivo coisas, no dia de hoje, eu vivo coisas que eu plantei há 5 anos atrás. Talvez você está passando por alguma situação que você plantou uma semente no passado. Talvez há muito tempo, talvez há pouco tempo. Mas você plantou. E eu tenho uma notícia para você. Sendo ela boa ou ruim, foi você que plantou. Mas a partir de hoje nós temos, né, a sabedoria de escolher, semear e plantar aquilo que é bom.
O Senhor, Ele nos manda frutificar. E para que nós possamos frutificar, nós precisamos ter a nossa semente. E a partir da semente semeada, nós vamos fazer o quê? Multiplicar. Ele fala o quê? Multiplicai-vos. E o multiplicar é fazer aumentar o número, né? É ter em quantidade. Eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus 25. Aleluias. Mateus 25, verso 14. Amém? Quem for encontrando, vai dando um amém, vai dando um glória. Para eu saber que vocês estão aqui comigo. Mateus 25, 14 vai nos falar assim. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Eu vou dar uma pausa bem aqui, aonde ele fala que esse homem, ele deu os talentos segundo o quê? Capacidade. Quantas vezes nós deixamos de fazer, de falar, de ministrar, porque nos achamos incapazes diante de Deus? O Senhor, Ele só nos entrega algo, amado, quando Ele sabe que nós temos o quê? Capacidade. Se o Senhor te entregou, é porque você tem capacidade de conduzir. Se o Senhor te habilitou, se o Senhor te honrou, se o Senhor te abençoou, Ele sabe que você tem capacidade daquilo. Se o Senhor te entregou esse casamento, Ele sabe que você tem capacidade para conduzir. Se o Senhor te entregou essa oportunidade de emprego, Ele sabe que você tem essa capacidade. Então nunca mais abra a sua boca para murmurar, para reclamar, para dizer que é incapaz, para dizer que não dá conta. Porque se o Senhor entregou, é porque eu e você temos capacidade para isso. O Senhor, Ele te deu capacidade e sabedoria para você criar os seus filhos, para você instruir no caminho do Senhor, para você conduzir a sua célula, para você ajudar a sua família. Assim como aquele homem entregou os talentos para aquele segundo a sua capacidade, é assim na nossa vida. Para uns vai ser 5, para outros vai ser 2, vai ser 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Então não abra mão do chamado do Senhor, porque se Ele te entregou, você é capaz. Nós somos capazes. Amém? Continuando. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Esse era agoniado. Já recebeu, já saiu imediatamente. Esse era o discípulo do pastor Jean. Amém? Mas o que recebera aí, do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, quer dizer com medo, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos
Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10. Porque a todo a quem se lhe dará, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Mais uma parábola, amados, que dá para que nós possamos entender, de acordo com os talentos que o Senhor nos entrega, que nós devemos multiplicar, que nós devemos fazer com que o talento que o Senhor nos entregou, a semente que o Senhor colocou em nossas mãos, ela precisa multiplicar, ela precisa crescer. Se eu e você não multiplicamos, se eu e você não fazemos com que aquilo venha crescer, se nós enterramos o nosso talento, nós somos considerados como servo inútil e infiel. Como eu falei, todo mundo aqui tem uma utilidade, porque o Senhor, Ele entregou de acordo com a nossa capacidade. E algo que me chamou a atenção foi que quando o Senhor chama aquele homem, Ele fala assim: Senhor, receoso, né? Por medo do que poderia acontecer, eu fui lá e enterrei. E muitas vezes o nosso chamado, o nosso ministério está enterrado devido ao medo. O medo, ele é um sentimento que em excesso ele consegue se tornar algo que paralisa a pessoa. Existem tantas pessoas com medo, medo de casar, medo de trabalhar, medo de pegar um ônibus, medo de dirigir, medo de tantas coisas. Porque o medo em excesso ele paralisa. Tudo em excesso faz mal. E o medo então atrapalha tudo. Quantas pessoas deixam de trabalhar por Senhor por medo? Sabe, é tão maravilhoso quando nós vamos para a célula e nós vemos os irmãos que foram para o encontro, voltaram do encontro, fizeram ali tudo certinho e começam a ministrar a palavra do Senhor. E mesmo com medo, amados, eles vão lá e falam do amor de Deus, eles falam daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Sabe, para nós não tem nada mais gratificante do que nós vermos aquilo, porque nós também começamos com medo. Todas as vezes que vamos subir no altar, ministrar a palavra de Deus, é com medo, mas é com medo mesmo, amado, porque se não for a gente paralisa, se a gente deixar o medo dominar. Nós não podemos deixar com que o medo ele venha tomar posse da nossa vida. Às vezes o Senhor quer te fazer romper, quer te fazer prosperar, e você está com medo de entrar nas águas, está com medo de pisar nas águas, sabendo que tem um Deus a nos guardar. Eu acredito que Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante, eu acredito que ele teve medo. Por mais que ele já lutasse, né, para poder guardar as ovelhas, por mais que ele já fosse do mato, que ele já cuidasse ali, eu acredito que ele teve medo, era algo novo. Mas no nome do Senhor, ele foi contra o gigante. Mesmo com medo, no nome do Senhor, ele enfrentou aquele medo e foi buscar a vitória. É assim que nós precisamos fazer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Às vezes tem alguém lá no seu local de trabalho e está falando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim: nossa, o fulano estava abrindo o coração, né? É obra. Geralmente em obra os homens, né, são mais duros, né? Tem mais pose de durão. E aí ele falando, ele estava abrindo o coração, falando disso, e eu não consegui porque eu não me acho inteligente o suficiente, com palavras sábias o suficiente para aconselhar. Eu falei, nem precisa. Fala do que Deus fez na sua vida e está tudo ótimo. Porque não existe nada melhor do que o testemunho. Sabe, quando você estiver com medo de falar, quando você estiver com medo de não ter palavras bonitas, fale simplesmente daquilo que o Senhor transformou. Fale simplesmente do amor que nos constrange, do amor que nos levanta, de um amor que nos renova. Fale sobre isso e será suficiente, amém? Abre em 2 Timóteo. Ixi, esqueci de anotar o versículo. Cadê? Ixi, dormiu. Faz favor aqui, pastor. Deixa eu falar para o senhor qual é. Segredo, tá, gente? Não vou falar para você. Amém? Enquanto ele procura ali. Vanessa, você preparou o que eu te pedi? Muito bom. Muitos de nós queremos servir ao Senhor por medo. Sabe? Existe temor. Temor é respeito. É um amor em respeito.
Agora, ter medo de Deus, muitas vezes as pessoas não querem servir a um Deus porque tem medo, ou só servem a Deus por medo. Não, eu tenho medo dele me castigar, dele... Ah, muito bom. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Amém? A palavra do Senhor vai falar: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você não é um covarde, porque o Senhor, Ele nos deu um espírito de amor, sabe, de força. O Senhor não nos fez pessoas medrosas, não, amados. É um espírito de poder. É isso que o Senhor tem para nós. Espírito de poder, de entrar nas regiões celestes e buscar aquilo que é seu, através da oração. Sabe, buscar sem medo, orar, clamar. Foi para isso, não é com medo. Nós não devemos paralisar a nossa vida por medo. Existem tantas pessoas que nem saem de casa por medo. Ah, vou contar, lembrei, um testemunho rapidinho. Esses dias a gente estava saindo, né? E aí, a chave do carro, da moto, estava assim. E aí eu ia saindo, aí eu falei, vou esconder aqui a chave do carro e da moto. Não, primeiro eu falei assim, Senhor, guarda minha casa, acampa os teus anjos. E fui saindo. Aí quando eu passei lá em frente ao rack, eu vi a chave. Eu falei, eu vou esconder essas chaves aqui. Vai que entra alguém, já vai estar com a chave fácil para levar o carro. Aí eu fui para esconder no rack. Aí o Senhor falou assim, ou confia de verdade ou não confia. Aí eu, opa, tá aqui a chave de volta, deixa aí, já estou saindo. Porque muitas vezes a gente quer confiar da nossa forma. Eu vou confiar, mas Deus, eu vou guardar aqui. Vai que o ladrão entra, né? Eu vou esconder aqui algo aqui por baixo. Não, amados, confiou, entregou, deixa lá. Está nas mãos de Deus. Mas muitas vezes a gente quer fazer assim, olha, Senhor, eu te entrego aqui a vida do meu filho, eu te entrego a vida do meu esposo, eu te entrego a vida dos meus... Mas está o tempo todo querendo controlar. Está o tempo todo ali, amados, ou confia ou não confia, é sem medo, é entregar a vida ao Senhor sem medo, amém? Cadê? Agora em 1 João capítulo 4. Primeira João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? No amor não existe medo. Você precisa, eu e você, se você tem medo de Deus, eu e você precisamos, conhecer o Deus da Bíblia, um Jesus verdadeiro, um Jesus que lança fora todo o medo. Amém? Nós precisamos o conhecer em amor, respeitá-lo por amor, não por medo. Servi-lo por amor, sabe? Porque quando eu e você servirmos ao Senhor por amor, nós vamos servir com alegria. Nós vamos ter prazer de estar na casa dele. Você não vai vir para cá com a cara emburrada porque está vindo, porque está com medo de sair do emprego, de ser mandado embora, de cair um trovão na sua casa. Não, você vai vir porque ele já fez maravilhas. E você vai vir para glorificar o nome dele. Aleluias. Danilo, eu vou passar um vídeo para vocês que retrata muito os dias atuais. Porque se nós não tomarmos cuidado, amados, o medo, ele vai nos sufocando, ele vai tomando conta, do nosso ser e da nossa vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo.
uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus. Aleluias. Aleluias, amados. É como nós falamos, né? Existe uma paz que excede todo medo, que excede todo entendimento. E essa paz é Jesus. E como eu falei desde o início da palavra, o Senhor ele tem entregado sementes em nossas mãos. Semente que muitas vezes nós temos enterrado. E o Senhor ele entregou para que nós viéssemos a multiplicar. E nesse momento eu quero fazer um ato profético com você. Cadê o pessoal que vai me ajudar aí? Sara, está preparando? Já pode se colocar de pé. Eu quero que você se coloque de pé e que você comece a pensar qual foi a semente que o Senhor colocou nas suas mãos e você muitas vezes tem falhado, você tem enterrado. Sabe, amados, talvez a sua semente nem seja algo para você entregar aqui na igreja. Muitas vezes o Senhor entregou uma semente para que você, a semente da família, para que você possa amar, para que você possa cuidar. E muitas vezes você tem enterrado essa semente, tem gastado o seu tempo com outras coisas e não tem feito esse amor, essa semente se multiplicar. Talvez seja ministerial, mas talvez não. Talvez seja dentro da sua casa, talvez seja uma habilidade que o Senhor entregou a você. O pessoal aí pode começar. Eles vão entregar uma semente para vocês, né? É um carocinho de feijão. E eu quero que você segure, né, essa semente, esse caroço na sua mão. E você vai orar, como se você estivesse apresentando ao Senhor aquilo que você sabe que o Senhor te entregou. Se eu pudesse, né, eu conheço algumas pessoas, eu falaria, olha, você tem a semente tal, você tem a semente tal, você tem essa, você tem aquela. Mas nada melhor do que você reconhecendo um Deus que você serve, sabendo a semente que Ele te entregou. E a semente que você tem que cuidar, a semente que você tem que plantar e tem que fazer ela multiplicar. Eu quero que à medida que você for recebendo essa semente, que você comece a memorizar, a mentalizar o que é que o Senhor entregou a você que muitas vezes você tinha enterrado. Sabe, peça espírito de ousadia ao Senhor. Se você tem medo, fala, Senhor, me capacita. Senhor, derrama ousadia sobre a minha vida. Senhor, eu quero falar do seu amor. Senhor, me faz viver novamente. Talvez você está frustrada porque veio de outros lugares, porque foi machucado por pastores, por pessoas, por líderes que deveriam amar, que deveriam cuidar. E o Senhor, Ele quer sarar, para que a sua semente, ela possa frutificar. Talvez você vai segurar a semente do perdão. E não é para enterrar, é para fazer multiplicar o perdão. Porque à medida que eu e você perdoamos, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. À medida que eu e você nos posicionamos, o Senhor, Ele se posiciona a nosso favor, amado. Sabe, no momento a gente fala, não, eu não posso perdoar, não, eu não queria perdoar. Mas quando você semeia e anos na frente você começa a viver a multiplicação desse perdão, é maravilhoso, é grandioso. Então se o Senhor está tocando no seu coração, perdoa. Se o Senhor está tocando no seu coração que você precisa se levantar em oração, precisa se levantar na casa de Deus, assim faça, assim peça a Deus nesse momento. Agora é só você e Deus. O passado já foi, é daqui para frente, é algo novo. É como uma caixa de presente que o Senhor tem para nós. E cabe a mim e a você receber esse presente e querer tirar esse embrulho e viver aquilo que Deus tem para derramar sobre nós. Aleluias. Peça direção ao Senhor para que você possa semear numa terra exata para a sua semente, na terra necessária para a sua semente.